Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para ler os seus pensamentos. Antes de eu entrar no assunto sobre telepatia, eu gostaria de convidar vocês a conhecer a minha campanha do Padrim. Para qualquer pessoa que gostaria de me apadrinhar e me ajudar a fazer o Causofia crescer cada vez mais e para que o meu trabalho chegue a cada vez mais pessoas, vocês podem dar uma olhada no link que está aqui na descrição. Hoje eu vim falar com vocês a respeito de telepatia, ou uma forma que eu tenho de pensar, especular sobre o funcionamento do que algumas pessoas podem chamar de telepatia. Dentro da psiquiatria existem alguns fenômenos curiosos e muito interessantes de serem observados, como o caso de pessoas que têm sonhos que não são delas, mas sonhos de outras pessoas. O que significa isso? Pense no caso, por exemplo, de pais que vivem com um filho único e que tem um contexto de certo atrito familiar, mas que acaba que os pais mesmos não sonham ou não conseguem lembrar dos seus sonhos. Mas o filho, quando resolvem levar ele para terapia, para lidar com um ambiente familiar um pouco problemático e conturbado, o terapeuta começa a observar que a criança relata para ele sonhos que não são especificamente dele, mas sonhos que têm símbolos complexos e apresentam formas que seriam próprias dos sonhos que os pais deveriam de ter, mas não estão tendo. Não existe nada essencialmente místico a respeito desses fenômenos. É de conhecimento da psicologia profunda de Carl Gustav Jung, por exemplo, o fato de que os nossos inconscientes são conectados a partir dos estímulos e das vivências que nós temos e que são questões que nos atingem de modo subliminar, ou seja, são percepções que nós temos que não chegam à nossa percepção consciente. Eu estou aqui no meu quarto e eu não necessariamente percebo com atenção a chuva que está do lado de fora do meu quarto. Só quando eu paro para prestar atenção é que eu percebo ela. Eu não percebo todos os objetos ao meu redor e o calor que emana deles 100% do tempo. Quando eu ando pela rua, tem vários outdoors e propagandas, e a maior parte desses estímulos das pessoas que estão passando ao meu redor, eu não paro para prestar atenção no rosto delas, no que está escrito numa placa de um comércio, mas de algum jeito todos esses estímulos, eles passam pelo filtro da minha percepção sensorial e eles vão para o meu inconsciente. E lá no meu inconsciente, esses estímulos são trabalhados, ressignificados e interpretados. Alguns desses estímulos podem aparecer nos meus sonhos. Portanto, por conta de nós muitas vezes convivermos no mesmo espaço familiar, de casa e de trabalho que outras pessoas, nós dividimos vários estímulos subliminares em comum. Não apenas os estímulos subliminares dos ambientes, mas o estímulo subliminar da comunicação e da presença das outras pessoas. Por exemplo, eu posso comunicar muitas coisas para a pessoa que está presente comigo por meio da minha linguagem corporal sem que eu tenha consciência de que eu esteja emitindo mensagens subliminares por meio da minha linguagem corporal, por meio do meu tom de voz, e a pessoa pode receber esses estímulos, essas mensagens subliminares, também de forma subliminar, ou seja, sem que ela perceba conscientemente. Muitas vezes, essas percepções subliminares inconscientes podem estar por trás daquilo que nós chamamos de quando o anjo não bate, sabe? De uma pessoa que você não sabe explicar ou apontar um gesto ou uma atitude específica dela para explicar por que parece que você não gostou da pessoa, mas existe alguma coisa ali, algo a respeito da maneira como ela reagiu com o corpo dela à sua presença, talvez a maneira como ela nem sempre olha direito nos seus olhos para conversar contigo, a maneira como algumas pessoas elas podem demorar um pouco para responder uma pergunta ou para responder algo que você está dizendo, de modo que parece que ela está sempre pensando algo que ela não está dizendo e ela está segurando um estímulo, ela está segurando uma mensagem que ela não quer transmitir, mas que muitas vezes o que a gente não quer transmitir conscientemente
sai inconscientemente pela nossa linguagem corporal, pelo nosso corpo, pelo nosso agir no mundo. E, portanto, uma criança convivendo com os pais dentro de casa, mesmo que essa criança não perceba conscientemente várias das frustrações, dos problemas psicológicos dos pais dela, ela recebe essa influência inconscientemente, por meio de um tom mais elevado de voz, por meio de um jeito estressado de dialogar que, por mais que a criança não entenda todas as nuances do diálogo, alguma coisa é capturada, alguma coisa é recebida pelos canais perceptuais dela e, por conta disso, essas percepções são reinterpretadas no inconsciente e a criança acaba sonhando o sonho que os pais não têm. Talvez vocês já tenham começado a entender com o que eu quero chegar nessa história. A minha teoria um pouco mais, vamos dizer, pé no chão sobre uma maneira de pensar os fenômenos que as pessoas comentam como sendo de telepatia, de transferência de pensamento, ou de uma pessoa conseguir quase que instantaneamente dizer o que a outra já estava pensando, ou responde uma pergunta que o outro já estava formulando. A telepatia seria próximo do que é muitas vezes interessante fazer ou deixar acontecer quando a gente vai fazer um atendimento oracular. Uma das vantagens de se atender uma pessoa presencialmente numa consulta oracular, por exemplo, é o fato de que o consulente ele vai emitir muitas mensagens para o oracular por meio da própria linguagem do corpo, por meio daquilo que ele não fala, mas que ele precisa falar e de algum jeito sai, transborda nos gestos, nas ações. E além daquilo que o consultor consegue perceber conscientemente, tem todos os estímulos subliminares do contato entre as duas pessoas e que, por meio do acesso ao inconsciente, por meio de uma técnica de acesso gnóstico, a pessoa que vai abrir as cartas e vai fazer a leitura oracular vai acessar, inclusive, os estímulos da interação e do contato com um consulente que nem mesmo ele percebeu de forma consciente, mas que vai emergir na leitura. Eu não estou dizendo que por causa disso não é possível fazer consultas oraculares por meios virtuais, por telefone, por videochamada. Eu mesmo faço por videochamada. Eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que não é possível, porque eu faço e dá resultado. Mas o motivo por que as minhas consultas, mesmo não presenciais, dão resultado, podem estar apoiadas em coisas que não cabe eu falar agora num vídeo a respeito de telepatia por um viés mais psicológico. E para quem entendeu bem, quando você tem um amigo ou uma amiga com quem você convive, com quem você se sintoniza muito bem, uma pessoa que parece que você completa as frases dela, uma pessoa que muitas vezes você se percebe sendo capaz de antecipar as necessidades dela, ou ela antecipa as suas necessidades, e a gente chama isso de telepatia, faz sentido. Faz sentido. Eu acho que de algum jeito é uma forma de telepatia. Não é aquela telepatia dos filmes, não é aquela telepatia no sentido místico de você ver a tela mental do outro e escutar literalmente os pensamentos do outro, mas é uma telepatia nesse sincronismo entre as interações do inconsciente de duas pessoas e como isso emerge na nossa consciência em conjunto. Tá aí a minha teoria base não mística a respeito de como pensar as possibilidades de um contato telepático com o outro. Quem quiser conhecer mais a respeito do meu trabalho com oráculos, com atendimento mágico e também com os meus outros trabalhos literários e de quadrinhos, eu tenho um link que eu deixei aqui na descrição para você conhecer mais a respeito das minhas redes e de outros trabalhos do Causofia. Para mais análises psicológicas profundas a respeito de conceitos místicos, mantenham-se assinados com Causofia e até por acaso.